Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, cemitério da Cacuia. Foi pras cucuias. O que essa expressão tem a ver com este cemitério? E eu vou te mostrar dois túmulos que se confundem com a história do Rio de Janeiro. Eles possuem um verdadeiro portal para um outro tempo. Também o túmulo de uma menina que faleceu recentemente de uma forma muito triste. Este túmulo cinza, triste, ele abriga o corpinho da Vanessa Cristina Marques dos Santos, que nasceu em 1988 e faleceu em 98 aos 10 anos. Era uma tarde de terça-feira, quando ela foi atingida na barriga por uma bala perdida, aqui na Ilha do Governador. A criança estava de mãos dadas com a sua avó e junto estava uma tia da menina. Elas iam até uma clínica pediátrica a fim de fazer uma nebulização na pequena Vanessa, quando passou um veículo e atirou contra a avó e a neta. A menina ainda foi socorrida até o hospital, mas não resistiu. Mais uma vítima da violência. Elas estavam no lugar errado, na hora errada. Aí eu me pergunto, será que era a hora dela? Será que era o momento dela partir? Cemitérios antigos são verdadeiros túneis do tempo. Um túmulo antigo é um portal para uma outra época. É o caso destes dois túmulos que eu vou mostrar para vocês agora. E eu garanto, eles têm um portal sim. Então vamos lá comigo? E aqui está a sepultura muito antiga do Manuel Luiz Alexandre Ribeiro, que nasceu em 1845 e faleceu em 1923, com 78 anos de idade. Ele nasceu na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Era filho do tenente-coronel João Luiz Alexandre Ribeiro, natural de Portugal. A sua mãe, Ana, já era brasileira. Está escrito em sua lápide: aqui a família serviu a pátria, protegeu os pobres, homenagem dos seus descendentes. Muito bonito isso. E agora vamos abrir aquele portal, vamos dar uma espiadinha para o ano de 1898. E lá no final do túnel está o Almanac Lamet. Se em 1898 nós quiséssemos comprar um produto para exterminar formigas, nós íamos lá neste almanaque e encontrávamos lá o nome do Manuel, aqui sepultado, e do lado constava formicida. E o endereço onde ele atendia, 1º de março, número 21, segundo andar. Esse jazigo perpétuo é o Manuel Rodrigues Pereira Alves. E consta lá também neste almanaque do ano de 1898 que ele é agente da prefeitura, aqui na Ilha do Governador. E saindo da Ilha do Governador, vamos direto para Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. E neste pequeno museu vamos encontrar uma urna funerária indígena. A mesma urna que deu origem à expressão "foi pras cucuias". Nessa foto podemos ver os exploradores que encontraram a urna. Dá para ter uma ideia do tamanho dela. E aqui está uma representação de como ficavam os corpos dos indígenas. Ficavam em uma posição fetal. E aqui está a urna. Claro que está faltando a parte superior, a tampa, mas esta é a urna da foto. Esta urna ainda foi encontrada com alguns ossos humanos. Bom, mas referente à história, como surgiu essa expressão "foi pras cucuias"? Ela surgiu na Ilha do Governador. A ilha era habitada pelos índios Temimonós, era um subgrupo dos tupis. E esses índios chamavam aquelas urnas de cacuia. Era uma antiga palavra tupi criada da união de ca, que significava casco, e cuia, que significava cuia ou vasilha. Quando os índios saíram da Ilha do Governador ou foram expulsos dela, deixaram para trás também
as suas urnas funerárias. E quando é que chegaram os portugueses e construíram as suas igrejas, sepultavam os seus mortos ao redor da igreja, os menos abastados e os mais ricos dentro da igreja. A partir do ano de 1904, isso não foi mais possível, então foi criado um cemitério, o cemitério da Cacuia. E por que esse nome? Porque as pessoas falavam assim: não podemos mais enterrar nossos mortos na igreja, aonde vamos enterrá-los? E aí diziam: vão ser enterrados lá para os lados das Cacuias, fazendo referência às urnas funerárias dos índios. Foi para as Cucuias, acabou se tornando uma expressão muito popular em todo o Brasil. Então, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e um grande abraço!